Vamos falar sobre educação infantil? O nosso assunto de hoje é um assunto extremamente vivenciado nas salas de aula da educação infantil, a contação de histórias. E aí, será que a contação de histórias, ela favorece mesmo o aprendizado? Será que ela é um recurso que deve ser utilizado nas nossas práticas? Afinal de contas, para que serve a contação de histórias e como ela age em benefício do aprendizado, o que ela favorece na educação dos nossos alunos? Vem comigo, eu já vou pedir para você que está chegando aqui de paraquedas e ainda não me conhece, para se inscrever no canal, porque aqui é o espaço da educação infantil. Essa é a nossa sala de aula. Eu sou a professora Juliana Carneiro, pedagoga, psicopedagoga, com 12 anos de especialidade exclusiva na educação infantil. Então vai deixando seu like e se inscreve no canal. Vamos começar? A contação de histórias, ela faz parte da ancestralidade humana, ela faz parte da cultura humana, favorece a cognição, estimula a concentração e facilita funções cognitivas relacionadas ao pensamento. Ela também ajuda na linguagem, no descobrimento de novas palavras, na oralidade, ampliando o vocabulário da criança. Ela também ajuda na coordenação motora, para que a criança participe desse momento, há todo um gestual envolvido. A criança precisa se colocar numa posição de ouvinte, numa percepção de escuta. A gente aguça os sentidos da criança. A gente influencia nessa percepção de mundo, nessa construção do saber, nessa compreensão acerca da realidade. A contação de história também trabalha bastante a curiosidade. Isso porque ela instiga a criança, levando a criança a querer pensar mais sobre o assunto, sobre o tema. Você sabia que as histórias têm o poder de influenciar na psique da criança? Isso na parte neurológica, nas funções neurológicas da criança. Como, por exemplo, o medo. Geralmente, nos clássicos da literatura infantil, a gente encontra personagens muito fantasiosos que causam um certo medo nas crianças. Como, por exemplo, na história de Chapeuzinho Vermelho, do escritor Charles Perrault. A história, ela apresenta um lobo. Isso, um lobo nada bonzinho, muito malvado. Um lobo que perseguiu uma criança e que, entrando na casa da sua avó, abocanhou a pobrecinha da vovó, engolindo-a inteira. Depois se disfarçou da vovó. Quanta maldade! Somente para abocanhar a netinha. Que medo! Gente, os clássicos infantis, os grandes clássicos da literatura infantil, eles têm contos, são fábulas na sua maioria, e trazem personagens muito agressivos, personagens até assustadores, como o lobo mau, as madrastas, os contos dos irmãos Grimm, que também são bem assustadores. Mas esses clássicos, eles precisam, uma hora ou outra, encontrar com as nossas crianças, porque fazem parte da literatura infantil. E é importante que elas conheçam, não é verdade? Mas o que fazer nessa hora? Acontece que, na minha opinião, existe um excesso de proteção. Claro, a gente precisa ter muito cuidado quando for abordar determinados personagens que podem causar susto, medo, pânico nas crianças e até, de certa maneira, traumatizá-las. Aí é que você precisa, professora, ter toda uma didática preparada para que, na hora que você for apresentar a sua história, a criança, ela entenda que existe a maldade, mas isso não a afete de maneira prejudicial. É importante que a criança sinta medo, sim. A gente não pode prevenir, a gente não tem como proteger essa criança o tempo inteiro de todas as situações. O medo é uma função cerebral, é um padrão cerebral inerente às funções psíquicas, da construção do desenvolvimento da psique humana, da mente humana. O medo, ele é até positivo, porque o medo, ele estabelece limites. Se a gente não tivesse medo,
seríamos seres que viveríamos até um pouco tempo, né? Porque a gente não saberia se defender. É necessário contar, sim, histórias e trazer os personagens da maneira como eles são. Mas a forma como você fala, a forma como você apresenta esse personagem, o recurso que você utiliza na hora de apresentar determinados personagens da literatura infantil é que fazem a diferença. E se a sua criança ficou assustada, mesmo você trazendo um lobo muito bonitinho e muito bonzinho, não se preocupe. E é através desses grandes clássicos da literatura infantil que a gente tantas vezes evita, não é verdade? Hoje eu vejo muitas professoras evitando abordar clássicos maravilhosos da literatura infantil porque elas têm medo de que as crianças vão ficar traumatizadas, vão sentir medo, vão chorar e acabam retirando esse repertório narrativo, esse repertório cultural, esse repertório literário tão rico, tão importante, tão necessário nessa fase da educação infantil, nessa fase da infância. Eu sou a favor que a gente trabalhe os contos clássicos. A gente traga a Branca de Neve, a gente traga os Três Porquinhos, a gente traga João e Maria, a gente traga a Chapeuzinho Vermelho, justamente para que a criança ela comece a perceber as primeiras sensações e experienciar as primeiras explosões de medo, porque isso vai favorecer a criança de maneira positiva. A gente vai começar a entender como funciona a mente da criança e a criança ela mesma vai começando a se conhecer, a se descobrir. E uma coisa importante, a gente vai também ter a oportunidade de trabalhar os sentimentos. E isso a gente vai pegar e vai dar nome a esses sentimentos. E a gente vai mais profundamente nisso. A gente vai pegar o medo da criança e vai fazer a criança entender que tipo de medo é esse. E vamos qualificar o medo da criança. Mas esse medo é real? Ou esse medo é fantasioso? Ou esse medo é um medo absurdo? É um medo sem motivo. Quando eu acabo de contar a história para a criança e eu percebo que algum personagem causou um pouco de susto ou um pouco de inquietude, eu converso abertamente com meu aluno sobre essa sensação. E aí, você sentiu o quê? Qual personagem você mais gostou? Tem um personagem que te causou pânico, que te causou medo? É importante a criança falar logo após a contação de história. E que final você daria para essa história? Pergunta a criança também se ela mudaria o final. Como será que acabaria aquela história? Deixa a criança criar suposições. Deixa a criança mergulhar no pensamento do escritor e reconstruir aquela história de acordo com a percepção que ela teve. E aí você vai trabalhando esse medo. É um medo realmente palpável? Faz sentido ou não faz sentido? Esses medos, eles são medos absurdos, são medos fantasiosos. A gente pode conversar com a criança e explicar para ela os motivos e desmistificar as situações que aquela história causou. Mas a gente precisa trabalhar essas histórias porque elas têm uma riqueza muito grande, porque a gente precisa trabalhar essas emoções. A criança precisa construir a habilidade de saber diferenciar as suas emoções, de saber perceber as suas emoções. E através da contação de histórias, eu trabalho a inteligência emocional da minha criança. Eu trabalho o medo, a frustração, eu trabalho a ansiedade, eu trabalho o medo do abandono, eu trabalho a tristeza, eu trabalho a decepção. São sentimentos que vão fazer parte da vida daquela criança pro resto da vida. Vão estar na vida adulta dela. E se ela começa a sentir e a ter um aparato emocional, quando essas primeiras sensações surgirem, ela tiver um apoio da escola, ela tiver uma orientação, um apoio emocional, ela vai conseguir compreender, ela vai superar, porque ela vai saber lidar com essas emoções que foram trabalhadas aonde? Na infância. Com quem? Com você, professora. Porque você soube trazer os grandes clássicos que aquelas outras professoras tinham medo de abordar. E se você trabalha essa história, a criança pode até ficar com medo, mas vai ser um medo que vai ter nome. Vai ser um medo que ela vai saber racionalizar.
que ela vai saber entender, porque ela teve uma explicação, porque ela teve uma conversa. Daqui a 15, 20 anos, quando o teu aluno que conheceu a história de João e Maria, que vivenciou o abandono, quando o teu aluno que conheceu o lobo mau estiver no seu primeiro emprego e receber uma função como de desenvolver um projeto em equipe, ele vai sentir medo. Será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta? Ele vai começar a entender que esses medos são medos absurdos. São medos fantasiosos. Ele está fantasiando, ele está tendo medo irracional. E como é que ele vai identificar isso? Pois é, como? Ele vai lembrar de você, professora, que trouxe grandes clássicos da literatura de uma maneira com uma abordagem suave, uma abordagem consciente pedagogicamente, uma abordagem madura. E você passou segurança, emoção na medida certa, você passou explicação para aquela criança, você deu nomes para os sentimentos que ele teve com aquela história. E aí, o teu aluno que conheceu esses clássicos, ele vai estar preparado para subir degraus na sua vida, desafios na sua vida profissional. E como é que a criança aprende isso? Na infância. Então, eu sou a favor dos clássicos. Mas claro que tudo precisa ser pensado antecipadamente. E a maneira como a gente conduz faz toda a diferença na nossa prática. Daí a gente tem a possibilidade de trabalhar de maneira fértil o medo real do medo imaginário. Os recursos pedagógicos que a gente utiliza nas nossas contações de histórias, eles precisam ser muito bem pensados, precisam estar muito bem amarrados, porque são eles que vão criar conexão da criança com aquela história. É através do recurso, seja ele um livro físico ou elementos que você vai construir, que você vai trazer, como um balão, como fantoche, dedoche, palitoche, como a própria fantasia que você se caracteriza, como um tapete, elementos que você vai trazer, recursos que você vai trazer, precisam estar muito bem pensados, porque esses recursos vão fazer a criança entrar dentro do universo do autor e eles vão conectar a criança com o imaginário e, ao mesmo tempo, com a intenção que você precisa abordar naquela história. E aquela história, ela precisa ter total fundamento com o teu plano, com o teu conteúdo. Ela precisa estar amarrada ao teu conteúdo. Você precisa usar a história como recurso do aprendizado do teu aluno. Através do imaginário, a criança se conecta consigo mesma e a contação de história, ela também ajuda no descobrimento da criança, no desenvolvimento da sua personalidade e no seu autoconhecimento. E aí a criança ela também começa a realizar as brincadeiras de jogos de papéis, que isso acontece por volta dos 5, 6 anos, é muito fortemente na cultura do brincar. A criança fazer esse jogo de troca de papéis. Então, através da tua contação de história, através do teu recurso, a criança vai estar se ligando com diferentes áreas do seu pensamento, das suas emoções, com diferentes áreas da sua psique e com diferentes áreas dos seus sentidos. A contação de histórias, ela é uma ferramenta indispensável. Use, utilize, expanda o seu potencial criativo através da história. Então, o livro é como um portal mágico que leva aquela criança a se tornar mais inteligente, que leva aquela criança a se tornar um ser diferente, diferenciado, ampliando o seu vocabulário, o seu pensamento, a sua percepção visual, a sua escuta, a sua expressão tátil. Então, olha só, vamos estimular muito, muito a literatura nas nossas práticas pedagógicas diariamente. Quando nós contamos uma história, quando nós abrimos um livro, nós preparamos a nossa criança para que ela seja um futuro leitor. E ela já começa a perceber o mundo da escrita. Ela já começa a perceber os sons, o tempo, a rima. Ela já começa a perceber os jogos de palavras. É fantástico.
eu poderia me alongar muito mais nessa conversa sobre contação de histórias. E eu vou pedir para você não parar de contar histórias. Eu vou pedir para você não deixar de fora os clássicos, trazê-los, abordar da maneira correta, desmistificar o medo nas crianças e trabalhar o medo, sabe, dando nome para eles, para que elas saibam diferenciar o que é absurdamente fantasioso, irreal, improvável, e aquele medo que realmente é preciso a gente ter, a gente se defender. Então, deixa a criança se sentir emotiva nesse momento da contação de história, porque a emoção faz parte do aprendizado. A criança aprende quando ela se envolve, a criança aprende quando ela gosta daquilo que ela está recebendo. Fez sentido para você, professora, tudo que eu conversei aqui? Faz sentido para a tua prática diária? Então, deixa o seu like, que é para eu saber que você está gostando e eu pensar em fazer coisas muito melhores e trazer muito mais assunto aqui. E me fala aí, você gosta de contar histórias? Já sentiu alguma dificuldade? Já fugiu dos grandes clássicos por medo de causar pânico nos seus alunos? Eu estou muito curiosa para ler os seus comentários. Ativem aí o sininho, não deixem de se inscrever. Lembrem, toda semana tem uma conversa com conteúdo legal, bacana, prático, muito informativo, conteúdo de primeira para você aqui no canal. E também tem contação de histórias, porque como eu disse, eu amo contar histórias. Fica comigo, me segue nas redes sociais. Então, beijo grande para você e a gente se encontra no próximo vídeo com mais histórias, com certeza.